quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro A Espera dos Bárbaros, que foi publicado no ano de 1980 pelo autor sul-africano J.M. Coetzee. O J.M. Coetzee que é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 2003. Esse livro ele tem, logo de cara no título, uma referência a um poema do Constantin Cavafis, chamado A Espera dos Bárbaros, que é considerado um dos maiores poemas do século XX. Constantin Cavafis, que é o principal nome do modernismo grego. Nesse poema do Cavafis, ele fala sobre uma cidade que está aguardando a chegada dos bárbaros, está ao mesmo tempo com medo e ao mesmo tempo ansiosa, e a chegada desses bárbaros mobiliza toda a população, todos os moradores, as figuras políticas. E a referência à temática desse poema é bem clara no livro do J.M. Coetzee. A história nos fala sobre uma fortificação de um império anônimo, um império fictício, vão nos confins desse império, e fica justamente no limite entre a civilização e o mundo dos bárbaros. Ou seja, existe a noção do eu, a noção daqueles que pertencem a esse império, e existe a noção dos outros, dos diferentes, daqueles que não são iguais aos cidadãos do Império. E nessa fortificação, nessa região limite, a gente tem um personagem principal, que é o comandante dessa unidade militar. Já é um senhor de idade, já está prestes a se aposentar, abandonar a carreira militar e voltar a morar no próprio Império, não mais nessa região limítrofe. E tudo funciona muito tranquilamente. Os bárbaros são figuras que nem fazem parte da realidade dessa fortificação. Para o leitor, aparece até como uma espécie de mito, como algo que não existe. Até que um belo dia, uma unidade militar é enviada para fazer uma varredura onde os bárbaros vivem. Isso coloca toda a existência dessa fortificação em polvorosa e acaba mexendo com esse comandante também. Após essa incursão militar, o comandante acaba pegando uma jovem moça bárbara e a leva para dentro da fortificação, fazendo ela uma espécie de esposa ou concubina, escrava, uma figura nesse estilo. E ele acaba sendo mal visto pelos seus próprios subordinados, porque ele acaba sendo enxergado como alguém que tem simpatia pelos bárbaros, ou seja, seria uma espécie de militar que está tendo alguma espécie de afeição, alguma proximidade com os inimigos, com os outros. E é em torno de toda essa alegoria política, que ela é claramente um nível político, que o J.M. Coetzee vai conduzir o leitor pelo que acontece com esse comandante, o que acontece nessa fortificação. A relação desse livro com a condição sul-africana é bastante evidente. O J.M. Coetzee, sul-africano, escreveu em 1980, o regime da apartheid estava muito em voga na época. Então, essa representação de existir um império nos limites, a distinção de uns que são pertencentes ao império que outros são excluídos, vai fazer uma ligação direta com a noção da apartheid, com a noção de que existe uma divisão entre brancos e negros que caracterizava esse regime. E o livro, inclusive, vai bem além disso, porque é uma alegoria, retrata o império inexistente, retrata uma relação de um povo que não é dito qual, com relação aos bárbaros, que também não são muito bem definidos. Então a gente pode pensar
em toda forma de relação em que se coloca o ser humano, um grupo humano que se considera um eu, se considera um superior e que considera os seus demais como inferiores. A gente pode pensar, por exemplo, numa relação do Brasil com Portugal na época da colônia. A gente pode pensar hoje em dia na questão do Oriente Médio, na própria África do Sul, que foi colonizada por europeus, surgiu a figura do Boer e juntamente numa relação com os nativos africanos. Então a gente tem nesse livro do J.M. Coetzee uma profunda reflexão sobre a relação do ser humano, sobre a divisão dos seres humanos entre uns e outros, e como a partir do momento que um elemento de um grupo criar alguma forma de afeto por um elemento pertencente ao outro grupo, como ele vai ser repudiado, como ele vai ser rechaçado. E acaba mostrando também uma dificuldade do ser humano em criar esse congraçamento entre os diferentes, de conseguir viver em harmonia com aqueles que se definem enquanto figuras diferentes. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.